Capítulo 20 Tá. Não te revelamos o Alcorão para que te mortifiques, mas sim como exortação aos tementes. É a revelação de quem criou a terra e os altos céus. Do Clemente, que assumiu o trono. Seu é tudo o que existe nos céus, o que há na terra, o que há entre ambos, bem como o que existe sob a terra. Não é necessário que o homem levante a voz, porque ele conhece o que é secreto e ainda o mais oculto. Deus. Não há mais divindade além de Ele. Seus são os mais sublimes atributos. Chegou-te, porventura, a história de Moisés. Quando viu o fogo, disse à sua família: permanecei aqui, porque lubriguei o fogo, quiçá vos traga dele uma ascua ou por outra, acha ao redor do fogo alguma orientação. Porém, quando chegou a ele, foi chamado: ó Moisés, sou teu Senhor, tira as tuas sandálias, porque estás no vale sagrado de Toa. Eu te escolhi, escuta, pois, o que te será inspirado. Sou Deus, não há divindade além de mim. Adora-me, pois, e observa a oração, para celebrar o meu nome. Porque a hora se aproxima, desejo conservá-la oculta, a fim de que toda a alma seja recompensada segundo o seu merecimento. Que não te seduza por aquele que não crê nela, a hora, e se entrega à concupiscência, porque perecerás. Que levas em tua mão destra, ó Moisés? Respondeu-lhe: é o meu cajado, sobre o qual me apoio, e com o qual quebro a folhagem para o meu rebanho, e, ademais, serve-me para outros usos. Ele lhe ordenou: arroja-o, ó Moisés. E o arrojou, e eis que se converteu em uma serpente, que se pôs a rastejar. Ordenou-lhe ainda: agarra-a sem temor, porque a reverteremos ao seu primitivo estado. Junta a mão ao flanco e, quando a retirares, estará branca, imaculada, constitui-se a isso em outro sinal. Para que te demonstremos alguns dos nossos maiores portentos. Vai ao faraó, porque ele se extraviou. Suplicou-lhes: ó Senhor meu, dilata-me o peito. Facilita-me a tarefa. E desata o nó de minha língua. Para que compreendam a minha fala. E concede-me um vizir dentre os meus. Meu irmão Arão. Que poderá me fortalecer. E associa-o à minha missão. Para que te glorifiquemos intensamente. E para mencionar-te constantemente. Porque só tu és o nosso velador. Disse-lhe: teu pedido foi atendido, ó Moisés. Já te havíamos agraciado outra vez. Quando inspiramos a tua mãe o que lhe foi inspirado. Põe teu filho em um cesto e lança-o ao rio, para que este leve à orla, donde o recolherá um inimigo meu, que é também dele. Depois, eu lhes infundi amor para contigo, para que fosses criado sob a minha vigilância. Foi quando tua irmã apareceu e disse: quereis que vos indique quem se encarregará dele? Então, restituímos-te à tua mãe, para que se consolasse e não se condoesse. E mataste um homem, porém, libertamos-te da represália e te provamos de várias maneiras. Permaneceste anos entre o povo de Madian, então, aqui, compareceste, como te foi ordenado, ó Moisés. E te preparei para mim. Vai com teu irmão, portando os meus sinais, e não descures do meu nome. E de ambos ao faraó, porque ele se transgrediu.
Porém, falai-lhe afavelmente, a fim de que fique ciente o tema. Disseram, ó Senhor nosso, tememos que ele nos imponha um castigo ou que transgrida a lei. Deus lhes disse, não temais, porque estarei convosco, ouvirei e verei tudo. Ide, pois, a ele, e dizei-lhe, em verdade, somos os mensageiros do teu Senhor, deixa sair conosco os israelitas e não os atormentes, pois trouxemos-te um sinal do teu Senhor. Que a paz esteja com quem segue a orientação. Foi-nos revelado que o castigo recairá sobre quem nos desmentir e nos desdenhar. Perguntou o Faraó, e quem é o vosso Senhor, ó Moisés? Respondeu-lhe, nosso Senhor foi quem deu a cada coisa sua natureza, logo a seguir, encaminhou-a com retidão. Inquiriu o Faraó, e que aconteceu às gerações passadas? Respondeu-lhes, tal conhecimento está em poder do meu Senhor, registrado no livro. Meu Senhor jamais se equivoca, nem se esquece de coisa alguma. Foi ele quem vos destinou a terra por leito, traçou-vos caminhos por ela, e envia a água do céu, com a qual faz germinar distintos pares de plantas. Comei e apacentai o vosso gado. Em verdade, nisto há sinais para os sensatos. Dela vos criamos, a ela retornareis, e dela vos faremos surgir outra vez. E eis que lhe mostramos todos os nossos sinais, porém, o Faraó os desmentiu e os negou. Dizendo, ó Moisés, vens, acaso, para nos expulsar das nossas terras com a tua magia? Em verdade, apresentar-temos uma magia semelhante. Fixemos, pois, um encontro em um lugar equidistante, deste, ao qual nem tu, nem nós faltaremos. Disse-lhe, Moisés, que a reunião se celebre no dia do festival, em que o povo é congregado, em plena luz da manhã. Então o Faraó se retirou, preparou a sua conspiração e depois retornou. Moisés lhes disse, ai de vós! Não forjeis mentiras acerca de Deus. Ele vos exterminará com um severo castigo, sabei que quem forjar mentiras estará frustrado. Eles discutiram o assunto entre si e deliberaram confidentemente. Disseram, estes são dois magos que, com a sua magia, querem expulsar-vos da vossa terra e acabar com os vosso método exemplar. Concertai o vosso plano, apresentai-vos, então, em fila, porque quem vencer, hoje, será venturoso. Perguntaram, ó Moisés, arrojarás tu ou seremos nós os primeiros a arrojar? Respondeu-lhes Moisés, arrojai vós. E eis que lhe pareceu que suas cordas e cajados se moviam, em virtude da sua mágia. Moisés experimentou certo temor. Asseguramos-lhes, não temas, porque tu és superior. Arroja o que levam em tua mão direita, que devorará tudo quanto simularam, porque tudo o que fizerem não é mais do que uma conspiração de magia, e jamais triunfará o mago, onde quer que se apresente. Assim os magos se prostraram, dizendo, cremos no Senhor de Arão e de Moisés. Disse o Faraó, credes ele sem que eu vos permita? Certamente ele é o vosso líder e vos ensinou a magia. Juro que vos amputarei a mão e o pé de lados opostos e vos crucificarei em troncos de tamareiras, assim, sabereis quem é mais severo e mais persistente no castigo. Disseram-lhe, por quem nos criou, jamais te preferiremos às evidências que nos chegaram. Fez o que te aprouver, tu somente podes condenar-nos nesta vida terrena. Nós cremos em nosso Senhor, que talvez perdoe os nossos pecados, bem como a magia que nos obrigastes a fazer, porque Deus é preferível e mais persistente.
E quem comparecer como pecador, ante seu Senhor, merecerá o inferno, onde não poderá morrer nem viver. E aqueles que comparecerem ante ele, sendo fiéis e tendo praticado o bem, obterão as mais elevadas dignidades. Jardins do Éden, abaixo dos quais correm rios, onde morarão eternamente. Tal será a retribuição de quem se purifica. Revelamos a Moisés: parta à noite, com os meus servos, e abre-lhes um caminho seco, por entre o mar. Não receis ser alcançado, nem tampouco experimentes temor. O faraó os perseguiu com os soldados, porém, a água os tragou a todos. E assim, o faraó desviou o seu povo, em vez de encaminhá-lo. Ó israelitas, nós vos salvamos do vosso inimigo e vos fizemos uma promessa do lado direito do monte Sinai, e vos enviamos o maná e as condornizes. Dizendo-vos: desfrutai de todo o lícito com que vos agraciamos, mas não abuseis disso, porque a minha abominação recairá sobre vós, aquele sobre quem recair a minha abominação, estará verdadeiramente perdido. Somos indulgentíssimo para com o fiel, arrependido, que pratica o bem e se encaminha. Que fez com que te apressasses em abandonar o teu povo, ó Moisés? Respondeu: eles estão a seguir os meus passos, por isso, apressei-me até ti, ó Senhor, para comprazer a ti. Disse-lhe Deus: em verdade, em tua ausência, quisemos tentar o teu povo, e o samaritano logrou desviá-los. Moisés, encolerizado e penalizado, retornou ao seu povo, dizendo: ó povo meu, acaso vosso Senhor não vos fez uma dinha promessa? Porventura o tempo vos pareceu demasiado longo? Ou quisestes que vos açoitasse a abominação do vosso Senhor, e por isso quebrastes a promessa que me fizestes? Responderam: não quebramos a promessa que te fizemos por nossa vontade, mas fomos obrigados a carregar os ornamentos pesados do povo, e os lançamos ao fogo, tal qual o samaritano sugeriu. Este forjou-lhes o corpo de um bezerro que mugia, e disseram: eis aqui o vosso Deus, o Deus que Moisés esqueceu. Porém, não reparavam que aquele bezerro não podia responder-lhes, nem possuía poder para prejudicá-los nem beneficiá-los. Arão já lhes havia dito: ó povo meu, com isto vós somente fostes tentados, sabei que vosso Senhor é o clemente. Segui-me, pois, e obedecei a minha ordem. Responderam: não o abandonaremos e nem cessaremos de adorá-lo, até que Moisés volte a nós. Disse Moisés: ó Arão, que te impediu de fazer los voltar atrás, quando viste que se extraviavam? Não me segues, desobedeceste a minha ordem? Suplicou-lhe a Arão: ó filho de minha mãe, não me puxes pela barba nem pela cabeça. Temi que me dissesses: querias ter divergências entre os israelitas e não cumpriste a minha ordem. Disse Moisés: ó samaritano, qual é a tua intenção? Respondeu: eu vi o que eles não viram, por isso, tomei um punhado de terra, das pegadas do mensageiro e o joguei sobre o bezerro, porque assim me ditou a minha vontade. Disse-lhe: vai-te, pois. Estás condenado a dizer isso por toda a vida, não me toqueis. E terás um destino do qual nunca poderás fugir. Olha para o teu Deus, ao qual estás entregue, prontamente o incineraremos e então lançaremos as suas cinzas ao mar. Somente o vosso Deus é Deus. Não há mais divindades além de Ele. Sua sapiência abrange tudo. Assim te citamos alguns dos acontecimentos passados, ademais, de nós, concedemos-te a mensagem. Aqueles que desdenharem isto, carregarão um pesado fardo no dia da ressurreição. Que suportarão eternamente. Que péssima carga será a sua no dia da ressurreição.
Dia em que a trombeta será soada e em que congregaremos, atônitos, os pecadores. Murmuraram entre si, não permanecestes muito mais do que 10 dias. Nós bem sabemos o que dirão quando os mais sensatos, dentre eles, exclamarem, não permanecestes muito mais do que um dia. E perguntar-te-ão acerca das montanhas. Dize-lhes, meu Senhor as desintegrará. E as deixará como um plano estéril, em que não verás saliências, nem reentrâncias. Nesse dia seguirão um arauto, do qual não poderão afastar-se. As vozes humilhar-se-ão ante o clemente, e tu não ouvirás mais do que sussurros. Nesse dia de nada valerá a intercessão de quem quer que seja, salvo a de quem o clemente permitir e cuja palavra lhe for grata. Ele lhes conhece tanto o passado como o futuro, não obstante eles não logrem conhecê-lo. As frontes se humilharão ante o vivente, o subsistente. Quem tiver cometido iniquidade estará desesperado. E quem tiver praticado o bem e for, ademais, fiel, não terá a temer injustiça, nem frustração. Assim nós te revelamos, um Alcorão em língua árabe, no qual reiteraremos as combinações, a fim de que nos temas seja renovada a lembrança. Exaltado seja Deus, o verdadeiro Rei. Não te apresses com o Alcorão antes que sua inspiração te seja concluída. Outro sim, dize, ó Senhor meu, aumenta-te em sabedoria. Havíamos firmado o pacto com Adão, porém, esqueceu-se dele, e não vimos nele firme resolução. E quando dissemos aos anjos, prostrai-vos ante Adão. Todos se prostraram menos Lúcifer, que se negou. E então dissemos, ó Adão, em verdade, este é tanto teu inimigo como de tua companheira. Que não coça a vossa expulsão do paraíso, porque serás desventurado. Em verdade, nele não sofrerás fome, nem estarás afeito à nudez. E não padecerás de sede ou calor. Porém, Satanás sussurrou-lhe, dizendo, ó Adão, queres que te indique a árvore da prosperidade e do reino eterno? E ambos comeram, os frutos, da árvore, e suas vergonhas foram-lhes manifestadas, e puseram-se a cobrir os seus corpos com folhas de plantas do paraíso. Adão desobedeceu ao seu senhor e foi seduzido. Mas logo o seu senhor o elegeu, absolvendo-o e encaminhando-o. Disse, descei ambos do paraíso. Sereis inimigos uns dos outros. Porém, logo vos chegará a minha orientação e quem seguir a minha orientação, jamais se desviará, nem será desventurado. Em troca, quem desdenhar a minha mensagem, levará uma mísera vida, e, cego, congregá-lo-emos no dia da ressurreição. Dirá, ó Senhor meu, porque me congregastes cego, quando eu tinha antes uma boa visão? E Deus lhe dirá, isto é porque te chegaram os nossos versículos e tu os esqueceste, a mesma maneira, serás hoje esquecido. E assim castigaremos quem se aceder e não crer nos versículos do seu Senhor. Sabei que o castigo da outra vida será mais rigoroso, e mais persistente ainda. Não lhes mostramos, acaso, quantas gerações, anteriores a eles, exterminamos, apesar de viverem nos mesmos lugares que eles? Nisso há exemplos para os sensatos. Porém, se não houvesse sido pela sentença proferida por teu Senhor e pelo término prefixado, o castigo teria sido inevitável. Tolera, pois, ó mensageiro, o que dizem os incrédulos, e celebra os louvores do teu Senhor antes do nascer do sol, antes do seu ocaso durante certas horas da noite, glorifica teu Senhor nos dois extremos do dia, para que sejas comprazido.
E não cobices tudo aquilo com que temos agraciado certas classes, com o gozo da vida terrena, a fim de, com isso, prová-las, posto que a mercê do teu Senhor é preferível e mais persistente. E recomenda aos teus a oração e sê constante, tu também. Não te impomos ganhares o teu sustento, pois nós te proveremos. A recompensa é dos devotos. Dizem, entre si, porque não vos apresenta ele um sinal de seu Senhor? Não lhes chegou, por acaso, a evidência mencionada nos primeiros livros? Mas, se os houvessemos fulminado com um castigo, antes disso, teriam dito, ó Senhor nosso, porque não nos enviaste um mensageiro, a fim de seguirmos os teus versículos, antes de nos humilharmos e nos aviltarmos. Diz-lhes, cada um, de nós, está esperando, esperai, pois. Logo sabereis quem está na senda reta e quem são os orientados.